e meninos, tudo bem? Eu sou Camille Borba e este é o meu sinal. E serei hoje a professora de língua portuguesa de vocês do 9º ano. Como vocês estão? Espero que muito bem. Eu, como sempre, sigo muito bem acompanhada nessa aula, não é mesmo? Temos aqui Gisela, que fará a nossa tradução para Libras, o que torna nossas aulas muito mais acessíveis. Aulas estas que o quê? Estão no nosso canal do YouTube, Educa Recife, gente. Então, se vocês perderem aqui o ao vivo, vocês sempre podem ir no canal do YouTube, digitar Educa Recife e ver todas as aulas desse ano e do ano passado. E além dessas aulas no YouTube, a gente tem o quê? O nosso aplicativo Educa Recife. E eu pergunto, você já baixou? Se não baixou, precisa baixar. O aplicativo está disponível tanto para os dispositivos iOS quanto para Android. E vocês podem fazer o download nas suas lojas de aplicativo ou pelo QR Code que está na tela, tá certo? Façam o download. Por quê? Vocês podem perguntar, por quê, Camille? Porque no aplicativo, além de todas as aulas, a gente tem o quê? O chat, que é a ferramenta interativa, que é aquele canal em que a gente pode trocar figurinhas, trocar dúvidas, né? E hoje quem faz nosso chat é a minha queridíssima companheira, professora Adriana Maria, de língua portuguesa. Vamos dar um oizinho para ela. Olá, professora, tudo bem? Tudo bem, Camille. Olá, alunos e alunas do 9º ano. É uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco. O nosso chat está funcionando. A professora Camille, como sempre, com esse carisma, coloca para vocês aí como se conectar. E isso é maravilhoso. Então, entra, se conecta aí e fala conosco aqui no chat, tá? A aula vai ser maravilhosa. Então, aguardamos vocês. A professora Adriana, como sempre, o quê? Um poço de gentileza, não é mesmo, gente? Então, hoje, o que vamos trabalhar hoje? Hoje a gente vai trabalhar aquelas palavrinhas que descrevem seres e objetos. E a gente já tem, vocês lembram que estamos em um percurso estudando as descrições. Então, a gente já viu a descrição de si, a descrição do outro, a descrição dos ambientes, descrições objetivas, subjetivas. Vocês fizeram com a professora Adriana e a professora Viviane o exercício do espelho, não é? Lembram? Então, para a gente realizar essas descrições, a gente acaba usando uma série de palavras específicas, uma classe de palavras específicas. E qual classe é essa? Olha, para a gente começar, eu vou propor um desafio. Que tal a gente observar as duas imagens a seguir e tentar descrevê-las, certo? Ó, a gente tem essa primeira imagem, que é uma paisagem bem tranquila, aquela paisagem que a gente quer quando a gente está cansado. Imagina um hotelzinho aí, uma casinha aí à beira, né? Na beirinha desse lago, olhando esse céu. Essa é a imagem 1. Então, já vão observando e pensando, como vocês podem descrever essa imagem? E essa aqui também, estou no mood de férias, né, gente, ainda. Só pensando em lugares para passar férias, uma praia, as coisas que a gente precisa levar para a praia. Então, como é que a gente pode fazer as descrições dessas imagens? Como eu fiz a minha, né? Lembrando que as palavras que eu escolho para descrever são opções minhas enquanto autora do texto. E essas escolhas, elas vão falar muito sobre quem escreve o texto. Falam muito sobre como você observa a imagem. Então, assim, eu coloquei a mesma imagem, eu fiz a minha descrição. Provavelmente, as descrições da professora Adriana e de Gisela serão diferentes, porque a gente vai fazer escolhas linguísticas diferentes, escolhas lexicais diferentes. Não sei se vocês sabem, mas todo mundo tem aquele vocabulário interno, aquelas palavras que são mais afetuosas, que são mais familiares. E a gente acaba replicando isso. E aí todo mundo tem um jeitinho, digamos assim, de escrever, um estilo, né? Então, eu confesso que eu fiz uma escolha em usar algumas palavras um pouco menos usuais, porque além de aprender o gênero, a gente ainda vai aprendendo o quê? Novas palavras, não é mesmo? Então, ó, para a paisagem, eu vou pedir
para a gente colocar a descrição na tela cheia para a gente ler junto. E eu escolhi descrever assim, ó, o céu é azul claro e límpido. Límpido quer dizer limpo, né? As montanhas acinzentadas se erguem majestosamente por trás das árvores frondosas. Frondosas quer dizer o quê? Cheias, exuberantes e verdejantes, ou seja, verdes, né? A relva, que é esse matinho que cobre a terra, não é somente verde, mas é também brilhante, com tons alaranjados e avermelhados, misturados tal qual uma pintura. Então, observem que além de uma descrição mais objetiva das características, eu também insiro o quê? Uma opinião particular sobre a paisagem. Por fim, o lago é translúcido e reflete, translúcido tipo transparente, gente, e reflete toda a paisagem como nítido espelho d'água. Essa foi a minha descrição. Um pouco emocionada? Talvez, porque aqui a gente fala de uma descrição subjetiva, né? E aí, eu destaquei algumas palavrinhas que a gente vai ver, tá? E a segunda descrição, ó. É um dia de verão. Sobre a areia clara, temos uma sandália azul com bolinhas brancas, um frasco laranja e outro branco com a tampa laranja. Além desses objetos, é possível vermos um óculos de sol com lentes amarronzadas e uma bolsa de praia listrada nas cores branca, laranja e preta. Em cima da bolsa repousa um chapéu de palha com uma faixa escura. Observemos que essa segunda descrição ela se materializa de maneira mais objetiva. Por quê? Porque não temos necessariamente a minha opinião, enquanto autora do texto, sobre aspectos subjetivos. Eu não disse se a praia era bonita, se era feia, se era um dia bom ou não, diferentemente da primeira descrição. Mas o que a gente pode reparar aqui? Que eu usei algumas palavras nas descrições das imagens, eu destaquei essas palavras. Então, que palavras são essas? Vamos ver, ó. Azul claro, límpido, acinzentadas, frondosas, verde, brilhante, alaranjados, avermelhados, translúcido, nítido, d'água, de verão, clara, azul, brancas, laranja, branco, de sol, amarronzadas, de praia, listradas, de palha escura. Vejam, em dois textos que são pequenos, eu usei todas essas palavras, que são o quê? Que são palavras que funcionam para quê? Para caracterizar outras palavras. Então, essas palavras destacadas no texto têm a função no texto de quê? De caracterizar outras palavras, particularizá-las. E aí, vejamos um trecho do texto, né? Ó, o lago é translúcido e reflete toda a paisagem como um nítido espelho d'água. Então, a gente tem aqui translúcido caracterizando o lago, né? Enquanto nítido e d'água caracterizam a palavra espelho. E aí, a gente já viu isso, gente. Vocês já viram isso na vida escolar de vocês, com certeza. Que classe de palavra é essa? A gente está falando do quê? Então, com exceção daquelas palavras destacadas em negrito, essas palavras são o quê? Os adjetivos, que é uma das classes de palavra que faz parte dos estudos morfológicos de língua portuguesa. E aí vamos relembrar, porque não vamos aprender, que vocês já viram isso antes, vocês usam constantemente, mas vamos dar uma relembrada, né? Então, ó, o que é o adjetivo? Adjetivos são palavras que caracterizam um substantivo, atribuindo-lhe uma qualidade, uma característica, aspecto ou estado. E aí, quando eu falo qualidade, eu não estou dizendo necessariamente o que a gente entende como qualidades boas. Feliz, bonito, alegre. Eu falo qualidade no sentido de característica. Então, a gente pode ter uma qualidade positiva ou uma qualidade negativa, mas a gente vai chamar tudo de qualidade, tá certo? Então, alguns exemplos, ó, limpo, claro, verde, alegre. A gente viu vários, né? Os textos estão permeados dessas palavras. E aí, os adjetivos, eles são classificados em primitivo ou derivado, pátrios, simples ou compostos. E aí, quando eu falo em adjetivo primitivo, eu falo daqueles radicais que, por si mesmos, apontam qualidades. Então, a gente tem feliz, grande, vermelho. No texto, a gente viu verde, a gente viu
límpido, laranja, listrado, que são primitivos. Mas a gente também tem os derivados, que são formados a partir de outros radicais. Lembram, eu falei que no texto a gente tem o adjetivo verde, que é primitivo, mas também temos verdejante, que é um derivado. É um adjetivo que deriva do verde. A gente usou laranja, né? Mas também usei alaranjado, que é o quê? Um adjetivo derivado. Por quê? Porque deriva de um outro adjetivo. Quando a gente usa alaranjado, avermelhado, quer dizer em tons de laranja, em tons de vermelho. Então, a gente adicionou um prefixo a ao adjetivo. Por isso, é um adjetivo derivado. Tranquilo? Professora Adriana, como estamos até agora no chat? Tudo tranquilo? Temos alunos aqui no chat, só nós estamos conversando. Mas eu falei para eles que é uma alegria muito grande já saber que tem alguém aqui no chat. Com certeza, gente. E o chat está funcionando, né? Sim. Então, isso é muito bom. E não sejamos tímidos. Qualquer dúvida, qualquer comentário, vocês podem colocar que a gente resolve, né? Se vocês tiverem alguma crítica, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, é melhor falar agora que eu consigo modular a aula, né? Tirar essa dúvida agora, no ao vivo. Mas também, se não, vocês podem colocar os comentários no YouTube, que depois a gente resolve. Então, temos também os adjetivos pátrios, que são aqueles que se referem aos países, aos estados, é de onde nós viemos, né? Então, a gente pode dizer, eu, Camila, eu sou brasileira, eu sou recifense, eu sou pernambucana, né? Então, a gente vai ter o quê? Esses adjetivos pátrios são aqueles que falam sobre o lugar de onde viemos, né? Da pátria, por isso o nome pátrios. E a gente tem os simples e os compostos. Então, ó, quando a gente tem um adjetivo simples, é aquele que possui um único radical, né? Em sua estrutura. Quando a gente fala em composto, a gente fala, na verdade, de pelo menos 2 radicais. Então, ó, um simples, feliz, apavorado. Um composto ítalo-brasileiro, socioeconômico. Quando eu falo, ele é um ator ítalo-brasileiro, ele é um ator que tem uma ascendência italiana e brasileira. E aí, por isso, é um adjetivo composto. Mas os adjetivos, eles existem sozinhos? Não. Eles atribuem uma característica a outra palavra, a outro ser. E aí, que palavra é essa? Que classe de palavra é essa? É o substantivo. Então, aqui, ó, o adjetivo estabelece uma relação com o substantivo. O adjetivo atribui uma qualidade ao substantivo e o substantivo é caracterizado pelo adjetivo. Mas aí vocês lembram o que é substantivo? Os substantivos são as palavras que nomeiam os seres. Então, enquanto os adjetivos caracterizam esses seres, os substantivos os nomeiam. Então, seres, lugares, sentimentos, noções e qualidades, entre outros. Então, ó, carro, mesa, criança, mulher, comida, céu. Todos esses são substantivos, tá? Que também são classificados em várias categorias, que a gente não vai se debruçar agora, porque o foco é o estudo justamente do adjetivo e dessa relação, né? Então, ó, mas ainda assim, os adjetivos, eles se classificam em comum e próprio, concreto e abstrato, primitivo ou derivado, simples ou composto e coletivo. Quando eu falo comum e próprio, eu quero dizer aqueles substantivos que designam um ser em geral, por exemplo, mulher, e quando eu falo próprio, é um ser específico, então Camille. O próprio, você vai usar o quê? A letra maiúscula, né? Quando eu falo concreto e abstrato, são aqueles substantivos que ou eles existem no mundo, e quando eu digo no mundo, não necessariamente no mundo real, mas que a sua existência ela é suficiente por si só. Por exemplo, fantasma, unicórnio, cadeira, mesa, são concretos. Os abstratos, eles precisam que um outro ser, precisam de um intermediário, digamos assim. Então, tristeza, amor, felicidade são abstratos por quê? Não porque não existem, mas porque eles precisam de um ser que os exprima. Entendem, mais ou menos? Primitivo ou derivado vai seguir mais ou menos a mesma lógica dos adjetivos, né? Um radical. O primitivo que não deriva de nenhum outro, e o derivado que deriva, né?
simples ou composto, que é a mesma coisa, um radical só ou mais de um, e o coletivo, que vai designar o quê? Uma coleção de seres, né? Um coletivo. E aí, uma dica simples para a gente diferenciar o substantivo do adjetivo é pensar que o substantivo é um nome. É uma palavra que indica o nome de algo. Ao lermos a palavra, conseguimos pensar no ser, no objeto, no sentimento a que ela se refere. Então, livro, moeda, cabeça, tristeza, amizade, força. Enquanto que o adjetivo, não necessariamente a gente consegue criar essa imagem de maneira abstrata. A gente acaba imaginando um substantivo com essa característica, né? Então, quando a gente pensa em azul, não necessariamente a gente vai pensar na cor azul de maneira abstrata. A gente vai pensar em uma camisa azul, um céu azul, um mar azul. Ao pensar em rápido, eu penso num carro rápido, numa pessoa rápida, mas não no rápido de maneira abstrata, sozinha, né? Tranquilo, gente, mas eu acho que isso vocês... A gente faz essas diferenciações diariamente, enquanto a gente se comunica. A diferença é que, às vezes, a gente não reflete sobre elas, né? A gente não sabe nomear o que a gente está fazendo, mas a gente sabe fazer. E quando a gente tem a mesma palavra, e ela pode ser um substantivo e um adjetivo. Por exemplo, a mulher é loira. Loira aqui é um adjetivo que está fazendo o quê? Caracterizando mulher. Mas se eu digo a loira entrou na farmácia, aqui não é mais um substantivo. Aqui não é mais um adjetivo. Quando eu uso a loira entrou na farmácia, loira acaba tendo o quê? Um papel de nomeação, né? E aí, dependendo da forma como uma palavra é usada na oração, ela pode desempenhar a função de substantivo ou a função de adjetivo. É substantivo quando serve de nome a algum ser ou objeto. É adjetivo, no entanto, quando classifica um ser ou objeto. Então, o velho reclamava de tudo. Aqui eu tenho o quê? Um substantivo. Esse casaco já está muito velho. Então, aqui a gente tem o quê? Um adjetivo. Percebem? As funções, elas são diferentes quando a gente vê o contexto. Ó. Meu filho já é oficial das Forças Armadas. Então, eu estou usando aqui no nome, como um nome, uma forma de nomear. Mas preciso de um documento oficial. Então, veja, oficial se relaciona com documento, dando uma característica. Né? Um documento oficial não é somente um documento, é um documento específico. Vou comer apenas um salgado na hora do almoço. Aqui eu estou nomeando o ser, né? E o feijão ficou muito salgado. Aqui eu dou uma característica. Então, observem que... E isso por quê, Camille? Porque as palavras, elas são polissêmicas. Lembram? Eu falo muito isso. Que as palavras, elas têm... E a língua portuguesa tem essa capacidade polissêmica, que é de cada significante possuir, talvez, mais de um significado. Dependendo do quê? Do contexto, do uso, da estrutura sintática, da estrutura morfológica. E o contexto é essencial, gente. Nesse caso, a posição das palavras, os usos, né? A gente vai ver também como muda quando a gente altera a ordem. Porque a gente pode dar menos ênfase ou mais ênfase. Que aí, quando a gente pensa na ordem do adjetivo, há uma mudança de sentido? Pergunto para vocês, isso por quê? Em língua portuguesa, a estrutura padrão, digamos assim, é substantivo mais adjetivo. O adjetivo viria antes, mas ele pode... Perdão, o adjetivo, por regra, viria depois. Mas ele pode vir antes. E quando ele vem antes, há uma diferença? Vamos ver. Então, em algumas situações, a ordem do adjetivo na oração altera o seu sentido. Transmite um significado quando pós-posto, ou seja, depois do substantivo, e outro significado quando anteposto ao substantivo, ou seja, antes do substantivo. Vamos ver? Uma coisa é quando eu digo, todos sabiam que ele era um mau professor, ou seja, que ele não tinha competência. Se eu invertesse, eu disser que todos sabiam que ele era um professor mau, ou seja, malvado.
Então vejam, até quando a palavra pertence à mesma classe, continua sendo um adjetivo, mas a mera ordem influencia no sentido. Por quê? Porque a gente mudou o contexto. A gente mudou a ordem. Então, as relações, elas ficam diferentes. Quando eu digo, aquela falsa candidata tentou ganhar a eleição. Aqui, a falsidade se refere a ela ser impostora, né? Mas quando eu digo aquela falsidade, aquela candidata falsa, eu não estou questionando a legitimidade dela, mas só estou dizendo que ela é o que? Mentirosa. Entendem? Professora Adriana, como é que estão aí? Está tudo bem? Tudo tranquilo? Camille saiu um pouco, sabe? Aconteceu um probleminha técnico aqui. Acho tudo bem. Acredito que vai voltar. Ah, maravilha, gente. Também já estamos nos encaminhando já mais para o finalzinho da aula. E aí vocês sabem que vocês podem gritar lá no YouTube, né? E aí? Adjetivo antes ou depois do substantivo? Que é o que eu estava falando, né? Que é a ordem como é substantivo e o adjetivo. Então, aqui, ó, a mãe está usando uma blusa florida. Blusa é adjetivo, florida é blusa é substantivo e florida é adjetivo. Perdão, gente. Dona Helena é uma senhora, substantivo, simpática. Vou comprar uma mochila nova. Mas se eu mudar a ordem? Às vezes, quando a gente bota o adjetivo na frente do substantivo, além daquela mudança de sentido que vimos agora há pouco, a gente pode ter também uma estrutura mais ou menos enfática. Quando eu digo tem um pequeno jardim, parece ser mais enfático do que um jardim pequeno. Ou após uma rápida despedida, senti uma grande alegria, porque parece que o adjetivo ele já vai antecipar a ênfase no substantivo. Joia? Voltando àquele rol de palavras que dão característica, vocês lembram que eu falei que as palavras aqui que não estavam em negrito eram adjetivos. Mas o que são essas palavras em negrito? Percebam que a gente tem o quê? Uma estrutura que exige pelo menos duas palavrinhas, digamos assim. A gente está falando das locuções adjetivas, não é? A locução adjetiva é o quê? É uma expressão formada por mais de uma palavra que tem a função de um adjetivo, que caracteriza os substantivos. E a gente usa locuções adjetivas o tempo inteiro, mesmo que a gente não saiba o que isso significa, tá? Em uma frase, seja ela escrita ou falada, a locução adjetiva tem o objetivo de facilitar a compreensão e permitir que o discurso fique mais sofisticado. Na maioria dos casos, a locução é formada por uma preposição e um substantivo. Então, quando a gente fala, por exemplo, comida de criança, olhar de gato, chuva de prata, todas essas construções de gato, de criança, de prata, são locuções adjetivas, possuem duas palavras com significado de uma só, e tem essa função do adjetivo. Tá? Então, vamos observar algumas. A comida estava sem cheiro. Lembrando que não são todas, mas grande parte das locuções adjetivas, elas possuem um adjetivo correspondente. Quando eu falo, por exemplo, comida de criança, eu posso usar esse de criança eu posso trocar de criança por pueril, que é um adjetivo com o mesmo sentido, tá? Então, ó. A comida estava sem cheiro. A comida estava o quê? Inodora. O café da manhã foi farto. O café matinal, então observe, a gente usa o tempo inteiro. Café da manhã, lanche da tarde, ceia da noite. A gente acaba usando essas locuções adjetivas o tempo inteiro. Então, as árvores com flores estavam decorando a rua. As árvores floridas estavam decorando a rua. As ondas do mar estavam fortes. As ondas marítimas estavam fortes. E aí a gente já viu o quê? Que a gente usa muito os adjetivos e as locuções adjetivas. Eu quero saber o que vocês acham. Vocês acham que no discurso diário de vocês usam muito? Eu vou dar um spoiler. A gente usa muito. Por quê? Porque os textos descritivos, eles estão em todo lugar. A gente faz isso o tempo inteiro.
A gente descreve o mundo, a gente descreve a nós mesmos, a gente descreve a si mesmo. A nós mesmos e a si mesmo é a mesma coisa, gente. A gente descreve o outro. Sabe quando vocês chegam em casa da escola assim e dizem, ai mãe, tem uma fofoca para te contar. Por quê? A fofoca, ela edifica o lar brasileiro, né? E aí você vai contar, eu tenho uma amiga na escola que ela usa óculos, aparelho, e ela estava muito triste hoje porque zombaram dela. Veja, só nessa breve frasezinha aqui, hipotética, vocês já teriam usado adjetivos. Descrito a pessoa fisicamente e psicologicamente. Quando a gente vai ler alguma coisa, quando a gente vai ler uma notícia, quando a gente vai ler o currículo, quando a gente tem uma lista de compras, a gente acaba usando o que? Essas descrições. E quando a gente faz esse movimento de descrever, de relatar, de expor determinada pessoa, objeto, lugar ou acontecimento, a gente acaba usando muito os adjetivos e as locuções adjetivas, tá? Por quê? Porque é através dessas palavras que caracterizam, além das palavras que nomeiam, então, além de substantivos, os adjetivos e locuções adjetivas, elas ajudam o quê? Na construção discursiva dessa imagem. Quando eu quero falar de mim, eu me dou o quê? Características. Para quê? Para que o outro consiga formar uma imagem, mesmo que não aprofundada, de mim. E aí também que a gente pode entrar na questão da manipulação. Porque quando a gente trata do outro, por exemplo, usando características inverídicas, a gente está fazendo o quê? Manipulando a imagem do outro. Então, por exemplo, se eu quisesse falar da professora Adriana de maneira inverídica para o meu marido, por exemplo, e eu dissesse, não, a professora Adriana, ela é insuportável. Ela não para quieta, ela é péssima. Veja, é uma inverdade. É sim, gente, é mentira. A professora Adriana é, pelo contrário, maravilhosa, sensata, inteligente, incrível, uma profissional maravilhosa. Mas se eu quisesse falar mentiras dela, eu posso fazer isso como? Manipulando, modificando os adjetivos que eu atribuo a ela. Então, se meu marido não conhece, mas me escuta falando que ela é péssima, faz muito barulho, não trabalha, é horrível, ele vai fazer o quê? Ele vai ter o quê? Uma imagem ruim dela e uma imagem imprecisa. Por quê? Porque eu manipulei a imagem dela a partir das descrições. Então, a gente precisa ter muito cuidado e muita responsabilidade com as escolhas que a gente faz. E como a gente fala da gente, e como a gente fala do outro, viu? Acabou virando uma coisinha meio, né? Vamos pensar, mas é isso. Então, vamos ver alguns gêneros que a gente usa bastante, que a gente constrói essas imagens através das palavras. E quais gêneros são esses? No diário, nos relatos de viagem e experiência, biografia e autobiografia, notícia, currículo, lista de compras, cardápio. No cardápio, quando, sei lá, a gente tem misto quente, um sanduíche com manteiga, frito na chapa, a gente tem o que? Uma descrição, né? E anúncios de classificados. Então, procura-se um apartamento do jeito tal. A gente está fazendo o quê? Criando uma imagem, criando um discurso repleto de características, né? Para casa, eu queria muito que vocês descrevessem o lugar preferido de vocês na casa. Então, usem e abusem dos adjetivos e compartilhem com o nosso Padlet, que é só vocês lerem esse QR Code e vocês vão direto pro Padlet, tá certo? Para terminar, eu vou deixar aqui uma reflexão de Judith Butler, que é uma teórica feminista, que diz que, assim, seja qual for a liberdade pela qual lutamos, deve ser uma liberdade baseada na igualdade. E a gente precisa lembrar que as pessoas não são as mesmas. Então, quando a gente tem essa noção de igualdade, não é necessariamente uma igualdade para todos, mas é uma igualdade que pense nas desigualdades, no que eu preciso, no que a professora Adriana precisa individualmente. Falando nela, vamos aqui nos despedir, professora Adriana. Gente, conhecimento tudo, não é? Um beijão para vocês e até mais.
Como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo e até logo. Obrigada, Gisela, professora Adriana, a produção que permite que as aulas cheguem até vocês. Um beijo e até a próxima aula.